Amém? Ops. Vamos orar? Vamos orar então para abençoar os pequenininhos. Senhor Deus e Pai, nós oramos, Senhor, estendemos as nossas mãos, abençoamos a vida desses pequenos, Senhor, que estarão ali, não de forma aleatória naquela sala, mas ali aprendendo mais sobre o seu caráter, sobre o seu amor, conhecendo mais de Ti. Guarda eles, Pai, de todo incidente, de todo acidente. Cuida das tias que estarão dando aula, que estão ministrando, Senhor, plantando a semente no coração desses que serão a nossa próxima geração, Senhor, de pregadores, de levitas, de obreiros, de missionários, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Pai. Por isso, guarda a vida deles e guarda esse momento em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tipo, eu não quero ficar no culto. Ai, a salinha. Deixa eu fechar. A paz, igreja. Acho que a gente já... Ai, socorro. Peraí, achei. Eu tô chique que nem o Márcio e o Juliano, que vem com o computador. Eu gosto de escrever, mas não deu tempo de escrever tudo, porque iam brotando as ideias, digitar é bem mais rápido, né? E a pessoa não tá enxergando muito bem, então fica mais fácil ler aqui. Eu tô com pingo de bateria, então se acabar, a gente já depende do Espírito Santo mesmo, né? Ele conduz e faz o que tiver que fazer. Vamos orar? Então, Senhor Deus e Pai, nós te adoramos mais uma vez, Pai. Obrigada pelo que o Senhor já fez até agora. Obrigada, Senhor, pelo som do louvor que fluiu deste lugar. Eu creio que subiu até o teu trono, Pai. Obrigada, Senhor, por nos conectar contigo nessa manhã. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui com saúde, Pai. Já tivemos um culto. Já acabou o culto. O culto já poderia acabar aqui, porque já foi bênção, Senhor. Mas se o Senhor ainda tem mais para nos dar, Senhor, derrama agora sobre nós, Pai. Que não seja eu falando, mas o Senhor através de mim, Pai. Porque os meus lábios são impuros, eu sou impura, Senhor, e não há nada de bom que possa fluir de mim. Por isso, Espírito Santo, fala o Senhor. Porque o Senhor pode usar uma mula. Então o Senhor pode usar quem o Senhor quiser usar. Então seja, Senhor, aquele que fala aos nossos corações para que a gente possa te ouvir. E que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quiser fazer nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Gente, para variar, né? A gente fala muito isso, principalmente eu e a Ju, parece meio clichê. Mas toda vez que é dia de... Na verdade, não era nem minha vez, era o Juliano. E o Juliano precisou trabalhar hoje, ele não viu que ele estava na escala, ele descobriu isso no meio da semana. E aí, Deus vinha falando comigo uma palavra, que eu já ia passar o bastão para frente. Falei assim, não vou. E aí Deus tinha falado comigo uma palavra que estava me moendo já essa semana toda. E se eu chorar bastante, porque Deus está tratando comigo ainda, porque é daquelas que dói, que amassa, que aperta. E não sei, talvez seja só para mim, mas talvez mais alguém seja moído nessa manhã também por aquilo que Deus quer falar. Deus tem falado comigo sobre reconciliação, sobre confronto, mas o confronto doce do Senhor, de conectar nós uns aos outros. E essa palavra, há mais de um ano atrás, Deus ministrou no meu coração. Também foi no momento que era necessário ser confrontada com isso, mas Deus trouxe uma roupagem nova. Ele começou a ministrar outras coisas no meu coração sobre essa palavra. Não sei quem estava, quem vai lembrar, mas mais de um ano atrás, quando a gente ainda estava lá na outra salinha, Deus falou comigo sobre o coração de Davi. E aí eu fiquei pensando, o que fazia mesmo Davi ter esse coração? É uma emenda aí da pregação da Ju, da última vez que ela pregou. O que fazia Davi ter esse coração? Ou ser esse homem que foi escolhido segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Que características tinham? Uma a gente já sabe, a gente sempre fala. E a Ju pregou muito bem. O coração arrependido, o coração que admite o erro, o coração que vai lá e não joga a responsabilidade para o outro, pisa na bola, admite que errou, e Deus vai lá e restaura, porque conhece esse coração. E uma coisa que eu acho muito linda na Bíblia é que se a gente pegar livro de história, se a gente for ler sobre John Wesley, sobre John Bunyan mais ou menos, até porque mostra algumas falhas, mas se a gente pegar esses grandes homens avivalistas que fizeram grandes coisas,
a gente não acha falhas. Aí vai dizer assim, ó, John Wesley acordava todos os dias às 3 da manhã, orava até às 7 da manhã, tinha uma vida extremamente consagrada, era um homem reto, cavalgava, fazia várias... ele tinha um aparelho, alguém que não tenha ido na casa de John Wesley ainda, vale a pena, tem um aparelho que simula a cavalgada. Por quê? Porque ele ficava lendo. Enquanto ele fazia longos percursos, ele ia lendo a Bíblia e escrevendo livros, fazendo cavalgada para ir pregar. Olha isso. Era 100% do tempo aproveitado, gente, para Deus. Porque até quando ele estava cavalgando, ele estava fazendo, ele estava produzindo. E aí você olha e fala assim, gente, é uma meta alta demais. Então todos esses livros de história vão contar homens extraordinários e que faziam coisas extraordinárias. Que é um patamar muito alto, né? A gente fala assim, nunca vou conseguir alcançar esse nível. Mas a Bíblia não faz isso. Raros são os casos que Deus não aponta nenhuma falha de caráter, nenhum erro, nenhum pecado, nenhum nada. É muito raro. Na grande maioria das vezes, Deus deixa claro quem eram aquelas pessoas. Não escondiam os pecados, não escondiam as falhas, e eu vejo isso graça. Que é para a gente olhar para esses grandes homens da Bíblia e falar assim, ele era homem como eu, né? Falando genericamente. Ele era uma pessoa, um ser humano como eu. Estava passível a cometer os mesmos erros que eu, e cometia, e às vezes até pior, né? Porque eu acho que Davi cometeu erros que ninguém assassinou ninguém aqui, né? Nenhum assassino entre nós. Ele fez coisas ainda piores do que a gente faz. E ainda assim, ele foi um homem segundo a vontade de Deus. Por quê? Foi só pelo episódio de Betseba? Óbvio que esse é um grande episódio. Esse é uma das grandes características de Davi. Mas será que foi só por isso? E aí eu listei 10 características. Deve ter muito mais, tá, gente? Mas eu peguei 10 histórias, que eu não vou ler elas inteiras, senão não vai dar tempo, mas depois vale muito a pena reler. Mas eu achei 10 motivos de Davi ser excelente. Com falhas, com pecados, com erros. 10 motivos que talvez a gente possa trazer para nós e pensar, no que eu posso ser parecido com ele? Acho que eu furei um negócio aqui com o meu salto. Não fiz nada. O que eu posso ser parecido com ele, né? Quais são essas 10 características que de repente eu posso trazer para mim? Esses 2 textos que eu vou ler agora não são os textos base da pregação hoje, mas só para a gente entender como ele era um homem, ele de fato era o rei que Deus se alegrava e queria que ele fosse. Então lá, em Atos 13, 22, Atos 13, 22, 13, 22, já tá? Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Lucas está contando essa história aqui, né? Ele está fazendo um apanhado de tudo. Então ele vai falar, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, porque para quem testemunhou, encontrei o Deus próprio testemunhando, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo que for da minha vontade. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Depois a gente tem também lá em primeiro livro de Samuel, no capítulo 13 também, por coincidência é o mesmo número de capítulo. 1 Samuel 13, versículo 13, 13. E vai dizer assim, achando que eu vou ficar sem bateria, real. Vai dizer assim, disse Samuel, isso Samuel falando com Saul, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então aqui nós temos 2 provas claras de que Davi foi escolhido segundo a vontade de Deus. E aí, é muito interessante porque, se a gente lembrar de novo da história de Saul, ele foi escolhido segundo o coração de quem?
Segundo a vontade de quem? Pode participar, gente, é bem isso. Do homem. Os homens escolheram Saul. Então, Saul, vocês lembram, né? Que Samuel fica chateadão, fala assim, poxa, como assim querem um rei? Eu não sirvo para nada? E aí Deus vai falar, Samuel, fique em paz. Eles não estão rejeitando você. Muito obrigada. Eu tô furando o negócio, eu acho. Vou tomar bronca daqui a pouco. Estragando o tapete, o carpete novo. Não vou vir mais de salto agulha aqui, não. Acho que aqui, né, esse negócio aqui. Deixa eu ir pra trás. E aí, Samuel fica super chateado e Deus fala assim, Samuel, Deus está rejeitando a mim. Não se preocupa. Eles querem um rei? Eles terão um rei. E aí, o que acontece? Vamos imaginar se a gente colocasse aqui, ó, Saul e Davi. Vamos imaginar. Gente, nada de espiritualidade aqui agora. Vamos ser verdadeiros, leais, assim, reais. E com opinião sincera. A gente bota aqui um homenzarrão, que Saul era incrível, né? A Bíblia diz que, entre os outros homens, ele era uma cabeça acima. O cara se destacava. O cara era forte, era bonito. A Bíblia diz que ele era lindo. Ele era da tribo de Benjamim, uma das melhores tribos. Porque lembra, quando tem a separação do povo lá, 2 tribos se permanecem fiéis, a de Judá e de Benjamim. O cara, e é engraçado que os 2 reis vão vir das 2, né? Mas enfim, ele vem da tribo de Benjamim, uma tribo boa. O cara era bonitão, tinha porte de rei, falava como rei, o cara era gracioso, temia Deus, porque ele temia Deus ainda naquela época. Aí a gente bota o Davizinho aqui do lado. Bichinho devia ser magrinho, mirradinho, pequenininho, ruivinho, de sardinha, bonitinho, mas uma criança praticamente. Cuidava de ovelha, o outro era guerreiro, o outro cuidava de ovelha. Quem que a gente escolhe? Aí a gente está aqui, ó, numa assembleia, vamos escolher um rei. Vamos falar sério, a gente ia escolher Davi? A gente já pensa assim, numa batalha ele vai morrer. Coitadinho, não vai dando uma segura. Como aconteceu, né? Eles pré-julgaram ele dessa forma quando ele vai enfrentar Golias, que tadinho, não conseguia nem vestir a armadura. Assim, o próprio Golias riu, vocês estão me mandando isso? Sério que vocês estão me achando, vocês estão me subjugando, vocês estão achando que eu sou o quê para mandar essa criança aqui atrás de mim? Então assim, a gente não ia escolher. Já falou assim, não tem capacidade, não tem condições de ser esse daqui, vamos escolher esse daqui, tem cara de rei. Porque a gente escolhe segundo os critérios visíveis. E Deus escolhe segundo os critérios invisíveis. Essa é a grande graça de Deus. Eu me sinto agraciada com isso. Acho que todo mundo aqui tem que se sentir agraciado. Porque talvez a gente não vai ter cara, não vai ter gestos, não vai ter oratória bonita, não vai ter um monte de coisa. Como Moisés também não tinha. Mas aí Deus vai olhar para os atributos que estão internos e vai falar assim, eu conto com você. E aí, nos dias de hoje, nós faríamos a mesma escolha. E eles fizeram. Escolheram por Saul e não escolheriam Davi. Tanto que depois, nem o próprio pai escolheu. Nem Samuel escolheria Davi. Porque quando Samuel chega na casa de Jessé, Deus já conhecendo Samuel como conhecia, Jessé já se empolga no primeiro filho. Bonitão, estilo Saul. Viu lá o primeiro filho de Jessé e falou assim, é esse. Ele falou, é esse. Deus falou assim, calma Samuel, vai com calma, porque não é assim que eu escolhi. Ele já até sabia, nem Samuel, nem o próprio pai teria escolhido Davi. Porque não é o visível, né? Mas aí o nosso texto base de hoje, ele está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Deus, segura minha bateria. Segundo livro de Samuel 12, a partir do versículo 13. Eu vou lendo, tá? Pra gente não atrasar muito. Nem sei que horas são, inclusive. Deixa eu até olhar para não estourar, 11h29. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor, e Natã respondeu, o Senhor perdoou. Deixa eu só contextualizar, calma. Davi já tinha pecado lá com Betseba, e aí todo mundo já conhece a história, Ju contou na última pregação dela. O profeta foi lá, deu aquele aperto em Davi. Davi percebeu o erro que fez. Ele já cai ali, já se arrepende. E o arrependimento dele, gente, foi genuíno. Que é uma das características lindas de Davi. Ele reconhece, eu errei. E Deus perdoou ele de imediato. Vejam, Deus perdoou de imediato. Olha como a sinceridade do arrependimento dele era real. Porque não foi assim, deixa eu ver se ele arrependeu, deixa eu ver as atitudes dele. Não, foi imediato. Então aqui, Natã está conversando com Davi e vai dizer assim,
Então, bom, aí está dizendo Davi, Natã, eu pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado. Em outras versões está de imediato. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Olha como a Bíblia ainda dá uma cutucada. Fez adoecer quem? O filho da esposa de Davi? Não, o filho da mulher de Urias, que agora era esposa de Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer que a criança estava morta e perguntaram: enquanto a criança estava viva, falamos com ele, ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que ages assim? Enquanto a criança estava viva, jejuastes e orastes, mas agora que a criança está morta, levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança ainda era viva, jejuei e chorei e pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que devo jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou sua esposa, Betseba, deitou-se com ela e teve um menino, a quem deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Em outras versões está: o Senhor amou aquela criança. A gente vai voltar nesse texto no final, mas eu queria que a gente só pensasse, acho que o Robson falou alguma coisa no começo sobre nós estarmos adorando, não como uma introdução, não como início, e veio a calhar muito bem, porque essa adoração, ela surgiu de um luto. Nós vemos um coração de um pai que perde um filho. Bom, todo mundo aqui que é pai, sabe o que é, e mãe, sabe o que é amar um filho. Imagina que Davi jejua, ele luta. Deus fala para ele que a criança vai morrer e mesmo assim ele entra numa batalha. Ele não desiste. Ele vai lá e jejua e chora e fica ali, implorando a Deus pela misericórdia que não vem. E quando ela não vem, esse coração diferente vai lá e adora esse Deus que cumpriu a promessa de levar aquela criança. E ele adora, e ele usa uma palavra incrível. Ele fala: eu não tenho como trazer ela de volta, mas eu vou até ela um dia. Isso é fé, é confiança demais num Deus, é confiar e amar demais um Deus. E eu penso que esse amor é tão grande, que é lindo, que na sequência a gente vai ter Salomão nascendo, e Deus o ama. Né? Deus amou aquela criança. Esse é um dos atributos de Davi. Conseguir adorar mesmo em meio às dores e às lutas, que a gente sabe que não é fácil. Eu comecei pelo fim, porque para mim é o ápice da história de Davi. Para mim é o ápice do coração dele, testado. Para mim é o ápice de um coração que ama a Deus e que Deus ama de volta. Porque ele consegue adorar, mesmo quando ele perde um filho. Mas aí eu consegui listar mais 10 atributos, né? Como eu tinha dito, mais 10 não, esse é um deles também. E aí a gente vai começar lá do início. Eu não vou ler tudo, gente, prometo, isso vai ficar um negócio gigantesco, mas... Primeiro atributo, na ordem cronológica mesmo. Davi foi humilde. Quantos de nós conseguiríamos ser tão humildes quanto Davi foi? Por quê? Davi foi ungido rei, vocês lembram disso? Aí ele foi ungido rei, Samuel foi lá, fez toda uma cerimônia, provou que ele era rei para os irmãos, que eram extremamente engrandecidos. A gente vai saber disso, porque quando o coitadinho vai lá levar marmita para os irmãos, e ele começa a achar um absurdo, que ninguém está fazendo nada em relação a Golias, os irmãos já começam a achar que ele quer aparecer. Então assim, ele já era menosprezado pelos irmãos, pela família, e foi ungido na frente de todo mundo. Todo mundo ali entendeu que Davi era o cara. E o que Davi faz na sequência? Ele já se assume rei?
Tem postura de rei? Começa a mandar nos irmãos, no pai, em todo mundo. O que Davi faz? Vai apacentar a ovelha. Davi vai para o seu lugarzinho e fica ali. A gente teria... Imagina que vem o Samuel, profeta dos profetas. Samuel era tão importante que quando ele está indo para Jessé, ele tem que arrumar uma história para ir. Porque se as pessoas não entendessem que ele estava indo ali para sacrificar, simplesmente, já iriam deduzir que ele estava indo fazer algo muito importante, porque ele era muito importante. Aí vem o cara mais importante da região, abaixo do rei, e unge você rei. Como ficaria o nosso coração? Será que a gente teria essa humildade que Davi teve de esperar o tempo certo para fazer o que tinha que ser feito? Ou a gente já ia ser soberbo dentro de casa mesmo? Você está falando com quem? Eu sou o rei. Você pensa que você está falando com quem? Quem manda aqui sou eu. Eu mando nesse lugar. E não. Davi voltou para o seu lugarzinho, como se nada tivesse acontecido. E foi cuidar das ovelhinhas. E ainda sendo menosprezado pelos irmãos. Aí nós temos o episódio de Davi enfrentando Golias, que mais uma vez ainda é motivo de piada dos irmãos. Podia muito bem chegar e falar assim, você está rindo de mim por quê? Você está achando que eu não posso com Golias por quê? Quem foi ungido rei aqui? Foi você? Não, fui eu, né? Oh, fui eu. Ele não faz isso. Ele vai humildemente e de forma corajosa, ele vai enfrentar Golias. E isso mostra mais um ponto. Coragem e confiança. Será que a gente teria a mesma coragem e confiança? Porque, gente, Davi tudo bem, tinha matado um leão, tinha matado um urso, que é uma coisa grandiosa também. Mas o cara era um guerreiro muito temido, o cara estava todo pronto para a batalha. Davi não conseguiu colocar nem a armadura. Ele pega uma pedrinha, uma funda, né? Que fala, o estilinguezinho da época. Cara, não dá para fazer um negócio desse se não for com muita fé. E vocês lembram o que ele fala? Quando ele vai diante de Golias? Eu vou em nome de Deus. É em nome de Deus. Não é na minha força. Não é no que eu posso fazer. Eu derrubo esse gigante, não é porque eu sou bom. Não é porque eu fui ungido rei, não é porque eu tenho já um destino estabelecido para mim, porque foi determinado, Deus me escolheu. Não, eu estou indo porque eu acredito que Deus é quem vai derrubar esse gigante. E ele derruba. Aí a gente vai ter toda a questão da harpa, ele vai lá tocar para Saul, ele entra no exército de Saul, começa a guerrear pelo rei, sendo rei. Cara, ele trabalha para o rei, sendo rei. Vamos de verdade. Você tá estabelecido chefe, você vai trabalhar para o teu chefe? A gente até pode, mas a gente vai com ódio, né? Tipo, você é chefe, você já foi determinado que você vai ser chefe. Aí o chefe que tá ali não é o cara que merece estar ali, porque ele não é bom. Você vai se subordinar a ele numa boa? Davi foi. E lutava lealmente por Saul. Não era de qualquer jeito. Não era assim, deixa eu fazer, tomara que morra, né? Podia falar assim, quanto mais rápido Saul morrer, mais rápido eu vou assumir o trono. Deixa ele na frente da batalha, eu vou proteger, não, deixa ele lá. Não, ele lutava, defendendo, ele era leal a Saul. E aí acontece um episódio. As mulheres que estão ali começam a cantar, alguém lembra? Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares, pronto. O que aconteceu nesse episódio? Duas coisas. O coração de Saul ficou contaminado. Ele teve ciúme. Ele teve inveja. Ele podia ter pensado assim, pô, esse cara, que é tão bom como elas estão cantando, luta por mim. Luta pra mim, está no meu exército, que sorte eu tenho. Mas não foi isso que subiu no coração de Saul. E a vida de Davi nunca mais foi a mesma a partir daí. E ao contrário, esses louvores não entraram no coração de Davi. Davi podia falar assim, bom, fui ungido rei, matei Golias, eu sou bom pra caramba. Agora o povo que tá me vendo tá dizendo assim, Davi, tu é melhor do que o rei. Usei o tu da Ju. É a mania de falar com a Ju. Você é melhor que o rei. Olha isso daqui. Ele podia falar, eu sou mesmo. Eu sou melhor, eu fui ungido. O trono está me esperando. Eu matei um guerreiro que ninguém tinha coragem de matar, muito menos o rei. E agora estão dizendo que eu mato mais que ele. Eu sou melhor que ele, eu sou mais poderoso, mais guerreiro que ele. Podia ou não podia subir no coração de Davi isso daí? Gente, subiria no nosso. Subiria no nosso. Imagina alguém toda hora vindo te elogiar, te elogiar. Sabe que os elogios são piores que as críticas, né?
Porque as críticas, elas trazem, as duas coisas são ruins, porque a crítica traz um amargor, assim, a gente fica remoendo. Mas o louvor, os elogios, ele bota a gente num lugar que não é nosso. Porque só tem um digno disso. E se a gente não tomar, não que receber críticas ou os elogios está errado, não está errado. Tem horas que a gente vai precisar ser criticado, e tem horas que é bom ser elogiado, para saber que você está no caminho certo, arrumar rota, mas o nosso coração precisa ser blindado. Porque vai acontecer. As críticas ou elogios vão acontecer, genuínos ou não. Tem gente que vai criticar por criticar, tem gente que vai elogiar para puxar saco, mas sempre vai ter. Agora, aonde está o nosso coração quando isso acontece? Mais uma vez o coração de Davi foi provado ali. E mais uma vez o coração de Saul foi reprovado ali. E aí começa, né, a perseguição de Saul em relação a Saul perseguindo o tempo todo. E aí a gente vai ter a caverna de Adulão, que eu amo a caverna de Adulão. Davi, nessa loucura toda, fugindo de Saul, ele encontra uma caverna e ele se abriga lá. A Bíblia diz que ali tinham 400 homens, não lembro a quantidade, mas era um número grande, eram centenas de homens ali, endividados, bandidos, da pior espécie. Os caras estavam ali porque eles eram escória da sociedade, os caras eram ruins, estavam escondidos naquele lugar. O que acontece com aquele povo? Se transforma no exército de Davi. Será que a gente teria a paciência de Davi? É difícil. De lidar com pessoas difíceis, pessoas que testam a nossa paciência às vezes, ou pessoas que são a escória, que ninguém quer. A gente conseguiria agregar para perto de nós e transformar, sabe, ser um instrumento de transformação na vida dela. A gente sabe que quem transforma é Deus, mas Deus usa a gente. A gente tem paciência. Eu posso dizer por mim que eu não tenho. A grande maioria das vezes, não tenho. É mais fácil trabalhar com gente boa, não é? É muito mais fácil trabalhar com gente disposta, boa, que tá afim, que você olha e fala, nossa. E aí aquelas que estão mais capengando, que não tá, ou que de repente você fala, cara, não sei para que serve. Isso em tudo, gente. Eu não tô falando só da igreja, tô falando da vida, no trabalho. Por que as empresas demitem tão rápido as pessoas? Demitem com muita facilidade? Porque se presta, fica. Se não presta, vai embora. Sabe o que significa? Que quem é ruim é o líder. Porque se o líder fosse bom, ele transformava. Óbvio, tem casos que não tem o que fazer. Mas na grande maioria, falta habilidade do líder. Então é muito mais fácil trocar. Num time de futebol, quando o time perde um campeonato, quem é demitido? O jogador? Demitem o Neymar? Demitem as estrelas que não jogaram porcaria nenhuma, que foram 0 à esquerda no jogo? E olha que eu nem entendo futebol. Quem é demitido normalmente quando o campeonato acaba? O técnico. Por quê? Porque se o cara não for bom, ele vai ter o melhor time na mão dele e não vai fazer gol. Se o cara for bom, ele vai pegar uns caras que ninguém conhece, não é estrela em nada, e vai fazer gol. Davi sabia montar um bom time. Dos piores. Aqueles caras estavam longe de ser guerreiros e se transformaram num exército. Será que a gente tem essa paciência que Davi teve? E aí aí a gente fala, né, de novo, Davi foi escolhido segundo o coração de quem? De Deus. O que Deus faz com a gente? Muito parecido com o que Davi fez com a caverna de Adulão. Ele pega a gente quebrado, a gente cheio de pecado, a gente com uma série de problemas, com uma série de defeitos, de traumas, de tudo que a gente carrega com a gente. E ele não desperdiça. Pelo contrário, ele ainda usa as nossas feridas para curar outras pessoas. Quando eu vejo essas atitudes de Davi, eu fico vendo Deus puro. E quando ele diz, Davi fará tudo o que for da minha vontade, eu imagino que Davi transformando aqueles vagabundos ali, vadios, em guerreiros honrados, é o que Deus faz com a gente. Outra característica, não foi vingativo. Quantas chances Davi teve de matar Saul? Pelo menos 2, bem gritantes assim. E em uma delas, um dos servos falou assim, Davi, eu mato por você, deixa que eu mato. Tá ali, ó, prontinho, acabou. Era legítima defesa, gente. Ele tava coberto de razão se ele matasse Saul. E detalhe, não ia ser nem com a mão dele. Ia ser um servo que ia lá executar o trabalho.
Davi, mata Saul. E o que Davi fala? Eu não vou pôr a mão no ungido do Senhor, ainda que ele fosse o próximo ungido. Zero espírito de vingança. E a gente? Talvez a gente não se vingue. Eu não acredito que aqui a gente vai ter o coração de vingadores aqui, de ir lá e se vingar. Peraí que eu vou aproveitar. A gente não vai fazer isso. Mas será que no fundo, a gente não fica meio felizinho quando alguma coisa ruim acontece com quem é bem ruim também? Ou com quem tentou prejudicar? Eu lembro quando eu saí da empresa, eu saí com o coração muito ferido. Com ódio mortal, assim, da minha chefe, eu chorei. Teve um dia que eu fiquei tão nervosa, porque não bastou ela me demitir. Passou, tipo, um mês, ela demitiu as pessoas que eu contratei. As que eu especialmente tinha contratado. E dentre deles tinha 2 que eram meus amigos. Que eram ótimos. Não trabalhavam lá porque eram meus amigos, eram ótimos. Quando eu vi ela fazer isso de pura maldade, porque ela queria que eu sentisse que a punição não tinha acabado ainda, que ela queria realmente me colocar num lugar assim, terrível, eu perdi completamente o controle e mandei uma mensagem para ela e falei assim, não bastou o que você fez comigo? Eu falei assim, eu imaginava que você era ruim, mas eu não sabia que você era tão ruim assim. Depois ela me bloqueou, me arrependi de ter mandado, enfim. Mas no momento da raiva, eu queria que ela fosse demitida. Queria que ela se lascasse, ela se lascou não, ela só cresceu. Virou quase presidente da empresa. Eu procurava nem saber, eu ainda tinha alguns amigos no trabalho, eu procurava, quando a gente se encontrava, eu procurava nem perguntar para eu não deixar meu coração irado. E aí passou um tempo e Deus curou. Quando Deus curou, um dia um dos meninos que trabalhava comigo me ligou e falou assim, mandou mensagem, falou, Tati, Giane foi demitida. E saiu de uma forma muito feia, muito triste, assim. Eu queria que você soubesse. Eu sei que o seu coração não é vingativo. Era. Mas eu acho que seria bom você saber. Eu falei assim, obrigada por ter contado, mas isso já não muda mais o meu coração, nada. Eu tenho pena. Eu tenho pena porque aquilo não era a minha vida, aquilo era a vida dela. Tudo que ela tinha era aquele emprego. A vida familiar dela era destruída porque ela mesma contava. Então, assim, ela realmente perdeu tudo. Quando eu saí de lá, eu não perdi nada, eu perdi dinheiro. Foi só o que eu perdi. Status. Mas ela perdeu tudo. Mas como a gente age? Agora imagina isso num nível muito pequenininho. Eu tô falando de uma demissão. Imagina alguém te perseguindo para te matar. Todos os dias. Se você demole, morreu. Como é que você agiria? Com a chance de pegar a tua espada, fincar ali, ó, com vontade, falar, pronto, acabou. Ou melhor ainda, nem precisar pôr a mão, já tem alguém lá, ó, para fazer por você. Será que a gente não faria? Depois disso, tem uma outra parte que eu acho linda. Tá acabando, gente, prometo. Paciência com os cansados. Tem uma parte no texto que Davi está voltando com o exército dele para uma cidade, Ziklag, uma coisa assim. Quando eles chegam lá, o assentamento deles estava naquele lugar. Só que quando eles chegam com o exército, eram 600 homens. 600 mil homens, né? 600 mil homens, eles chegam lá, cadê a família? A cidade tinha sido destruída, queimada, e os inimigos tinham levado os filhos, as filhas, os velhos, todo mundo. Não matou ninguém, mas levou todo mundo como prisioneiro, como escravo. Então imagina, o exército chegando cansado, porque era luta atrás de luta, guerra atrás de guerra. Aí eles chegam no lugar do assentamento deles, quando eles chegam lá, tudo que eles tinham tinha sido destruído. Mas além de ter sido destruído tudo que eles tinham, todos os filhos, filhas, velhos, todo mundo tinha desaparecido, tinham sido simplesmente levado como escravos. A Bíblia diz que eles choraram tanto, tanto, que eles viraram a noite chorando. Os homens queriam apedrejar Davi. Ficou uma loucura. Por quê? Porque eles estavam fora. E aí Davi chega nessa situação e aí ele vai consultar Deus. Deus fala assim, pode ir atrás deles, que eu vou te dar vitória. Vai lá atrás da galera. Vai acabar minha bateria. Vai lá atrás deles. E Davi vai. Então Davi reúne os 600 mil homens e estão indo em sentido para resgatar o povo. Não sabiam nem onde estava, eles não tinham rastro, não tinham nada. Só que quando eles chegam perto do rio, eles tinham que atravessar o rio para ir para essa outra região. 200 mil homens, quase metade da galera, está cansada demais. Eles estão exaustos, a palavra diz. E eles não têm coragem, nem ânimo para atravessar o rio. Eles não têm ânimo para seguir viagem. E eles ficam ali. E ficam.
Aí Davi vai, atravessa com os 400 mil homens, encontra um escravo. O escravo conta, o escravo daquele povo um dos servos daquele povo dos inimigos, conta onde é o assentamento desses inimigos. Deus dá vitória na mão deles, de Davi e dos 400 mil. Resgatam todo mundo, trazem de volta. Só que daí eles trazem os despojos também. Eles conseguiram, lembra que eles perderam tudo? Eles saquearam tudo. Então eles trouxeram tudo, gado, riquezas, tudo. E voltam. Quando eles voltam, os 400 mil que estavam com ele falam assim, Davi, para os 200 que ficaram, que não tiveram coragem e nem ânimo para acompanhar a gente vai devolver os filhos, as filhas, os velhos, a gente devolve a família da Susan, mas a Susan não vai receber riqueza. Tudo que a gente pegou de despojo, ela não vai receber, porque ela não foi. E não é justo, porque nós fomos, nós batalhamos e ela ficou. O que Davi faz? Não aceita. Ele fala assim, quem deu a vitória foi o Senhor. E nós vamos, sim. Tem algumas versões que ele chama esses 400 mil de vadios. De tão irado que Davi fica. Vamos trazer para o nosso contexto. Você está na luta. Está trabalhando, fazendo, acontecendo. Nananana, e alguém não está no mesmo ritmo. Não está na mesma pegada. Não faz como a gente faz. A gente tem paciência? Aí a gente consegue algo com a força das nossas mãos aqui. Para um grupo. Um grupo foi lá e fez, outro grupo não fez. A gente dividiria? Teríamos esse coração? Sabe quem cuida dos cansados? Deus. Porque tem dias, gente, que não é falta de vontade. É cansaço. Eu vi um pastor uma vez falar isso e eu achei lindo. Assim, às vezes a pessoa ela não está dando o melhor dela, não é porque ela não quer. Porque ela está cansada. E a gente tem que ter um pouco mais de paciência com os cansados. Porque as lutas que a gente tem dentro de casa só a gente sabe. Talvez eu não vou dar o meu melhor, não vou estar ligando e falando, vou dar a mim como exemplo. Porque talvez a minha vida esteja tão pesada, que eu esteja precisando da ligação, do abraço, da oração. É muito fácil a gente julgar a falta de atitude, de proatividade do outro, quando a gente não sabe quais são as guerras que ele está travando em casa. Eu lembro de um testemunho que um pastor amigo meu deu uma vez. A gente estava visitando a igreja dele e eu achei incrível. Ele era meu professor lá na teologia. Ele falou assim, que tinha um irmãozinho da igreja que não faltava nunca, era um senhorzinho. Todo domingo ele estava na igreja, domingo após domingo, e era participativo, e estava sempre lá, e pau para toda obra. E de repente ele começou a faltar. E aquilo começou a incomodar o pastor. Eu assim, pô, ele nem me manda mensagem falando por quê. O que está acontecendo? Desanimou? O que eu fiz? O que será que aconteceu? Só que na correria do dia a dia, uma igreja grande, ele não conseguia parar e tentar descobrir o que estava acontecendo, mas ele julgava. E assim, aquilo estava me irritando. Eu assim, poxa vida, que falta de compromisso. Sabe? Pô, tá aqui desde o começo, agora que a gente tá com um monte de coisa acontecendo e fazendo, o cara simplesmente desaparece, não dá satisfação, que falta de consideração comigo. Poxa, achei que ele me considerava não só pastor, mas amigo dele. O cara some, não dá sinal de vida. Que é isso? E aquilo foi remoendo, até que um dia ele mandou uma mensagem para esse senhor e falou assim, ô fulano, tô indo essa semana tomar um café na sua casa. E aí ele falou que ele ficou feliz, falou, ok pastor, tô te esperando. E ele falou que quando ele chegou ele já foi quebrado, porque o senhorzinho era viúvo, ele morava com o filho. E ele montou uma mesa toda bonitinha de café da tarde para ele. Aquilo já deu uma quebrada no pastor Moisés, que ele olhou e falou, meu Deus, né, que bonitinho e tal. E aí, quando ele sentou, antes do pastor Moisés começar a falar, ele falou, pastor, antes de tudo, eu quero te pedir perdão, porque eu tô indo muito pouco à igreja. Porque o meu filho voltou a usar drogas. No meu? Ah, que bom. Gente, a equipe aqui é boa, né? A gente tá com essa equipe boa aqui. Obrigada, hein? Agora eu vou ter até o final. Mais 1 hora, tá, gente? Minha bateria aguenta agora. Brincadeira. E aí ele falou assim, pastor, meu filho voltou a usar drogas. E sabe qual é o dia que ele mais tem facilidade para se drogar? Nos domingos. Bem no horário do culto. Se eu sair e for pro culto, não é falta de fé. Mas eu temo por ele morrer porque eu já perdi minha mulher, eu não quero perder meu filho. E se eu saio, ele sai. Se eu fico, ele fica. Então, a única forma que eu tenho de segurar ele em casa é ficando em casa. O pastor falou que ele ouviu aquilo e foi quebrado por dentro. Porque ele estava julgando uma falta de compromisso, que era um problema sério, que ele nem fazia ideia do que estava acontecendo.
Será que a gente tem essa paciência com quem não está entregando tudo que tinha para entregar? Depois a gente tem, eu tô no 7 já, gente, agora é bem rápido, prometo. Ele usou de bondade com o neto do inimigo. Eu já contei, né, a história de Mefibosete, vocês também já devem ter ouvido várias vezes. Mefibosete era neto do inimigo. E Mefibosete não era nada. Davi já estava estabelecido como rei, Saul já tinha morrido, Jonathan morreu todo mundo, sobrou ninguém. E Davi está preocupado se sobrou alguém da casa do inimigo. Ele não sabia nem quem era, ele queria alguém. Eu quero ser bom. Eu quero agir com bondade com alguém da casa de Saul. Quem sobrou? Aí descobriram que Mefibosete, que por sorte também era filho do melhor amigo dele, de Jonathan, então ficava até um pouco mais fácil. Mas lembra que antes dele saber que era Mefibosete, ele estava procurando por qualquer um. E quando Mefibosete vem imprestável, gente, ele não servia para nada. Por quê? Porque naquela época, uma pessoa coxa não servia para nada. Ia usar para quê? Ia para guerra? Não. Ia ter alguma utilidade? Não. Na verdade, ia dar para ter mais trabalho. E ele traz Mefibosete, põe aonde? Na mesa. Dá roupas novas. Dá um lugar na mesa. Ele olha para o imprestável. Para aquele que não teria mais servente. Gente, estou falando imprestável para o contexto da época, tá? Porque a própria Bíblia vai dizer, trava a língua aqui, que ele, um dos servos, vai assim, mas ele vai servir para quê? Tipo, deixa ele para lá. E Davi coloca ele na mesa. Gente, quem faz isso com a gente? Se não é Deus. Que olha pra gente com as nossas inutilidades e vai lá e coloca um lugar na mesa pra gente. Adota a gente como filho legítimo. Sabe que a adoção ela é mais poderosa do que o gerar filhos, né? Porque o gerar filhos a gente decide, acontece, né? Acontece. Às vezes você até quer muito, eu quero muito ter filhos. Mas só vai acontecer na sorte, né? Pode vir ou não, se Deus quiser ou não. Tem gente que não queria, engravidou. Acontece. A adoção é uma legítima vontade de ter filho. Porque eu vou lá e escolho a Andressa e falo, ela vai ser minha filha. Deus escolheu a gente. Ele nos escolheu. E Davi faz a mesma coisa com Mefibosete. A gente escolhe os imprestáveis? Os imprestáveis? Aí Davi, essa parte também eu amo demais. Davi faz um censo, lembra do censo que Davi faz não era para fazer? Porque Davi não era perfeito, né? Vamos lembrar que Davi tinha problemas. A gente está falando dos atributos, mas ele tinha problemas. E um dos problemas é que em algum momento o poder começou a ter uma influenciazinha no coração de Davi. De novo, gente, o fato dele ter boas reações não significa que as ações eram ótimas, né? Porque a gente sabe que tinham muitas ações que não eram ótimas. E de repente ele tem a brilhante ideia de tentar saber qual era o tamanho do exército dele. Deus tinha falado para não fazer isso. O servo dele até fala, Davi, por que você está induzindo a gente a pecar? Ainda deu uma dica. Amigo, não vai ser bom fazer isso não. E ele fala, não, eu quero saber o tamanho do meu exército. E aí, depois de um tempo, esse servo volta e fala para ele que ele tinha mais de 1 milhão de pessoas lá, de homens fortes que podiam lutar. Um exército poderoso. Será que para que ele precisava saber disso? Para saber o quanto ele era poderoso? Muito provavelmente. E aí, quando isso acontece, Deus se ira. E manda de novo um profeta lá. E quando o profeta vai conversar com Davi, ele fala assim, Davi já na hora também, a mesma coisa, eu sei, eu errei. E ele fala assim, tá bom, só que Deus vai te dar 3 opções de castigo. Você vai escolher uma. Parece pai, né? Viu aquele pai que fala assim, ou você, como que eram os castigos? A minha mãe batia mesmo, mas, né mãe, era assim. Mas tinha uns que assim, ou você vai... Não, tem aquela pior, né? Se você correr, se você ficar quieto, você apanha. Se você correr, vai apanhar dobrado. Tipo isso, assim, ó. Você quer ficar de castigo, quer ficar sem celular, quer apanhar, tipo, assim, nada é bom. E aí ele dá 3 opções. Uma delas era cair 3 anos de fome. Segunda opção, cair nas mãos do inimigo. Terceira opção, cair nas mãos de Deus com uma praga que viria. Deus mandaria uma praga sobre o povo. Sobre o povo dele inteiro ali. Se fosse vocês, vamos lá, vamos pensar. Davi mediu o tamanho do exército dele, descobriu que o exército dele era poderosíssimo. Dificilmente ia ter um exército tão poderoso como o dele, porque os caras eram bons. 1 milhão de homens bons para lutar. E você tem 3 opções: inimigos, doença ou fome. O que vocês escolheriam? O que parece mais fácil?
eu escolheria no lugar dele os inimigos, porque eu tenho um exército de 1 milhão e poucos mil homens. Posso ir lá lutar, eu sou forte pra caramba. Deus não faz isso à toa, ele bota essa opção, porque qual era o motivo dele querer saber o tamanho do exército dele? Não era saber o quanto ele era poderoso em guerra? Então, se eu tenho 3 opções, uma delas é guerrear, eu vou pra guerra, porque eu já sei o tamanho do meu exército. Mas Davi não era bobo e tinha um coração muito alinhado com o coração de Deus. O que ele escolhe? Prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu sei que mesmo assim ele vai ter misericórdia. E vem a praga, morrem 70 mil pessoas. E quando o anjo está com a espada para matar mais uma galera, Davi se desespera e fala assim, Deus, quem errou fui eu. Por que o Senhor... Olha a oração de Davi. Faça com a minha família, mas não façam com eles. Porque eles não têm culpa. Quem errou fui eu. Faça com a minha família. E aí Deus para a mão do anjo. Porque teve misericórdia. Ele tinha razão. Ele ia ser misericordioso, mas por quê? Porque o coração de Davi era muito alinhado. Quem vai pôr a família na frente de um monte de gente que não é nada, não é teu sangue, não é ninguém? Peraí, deixa eu pôr a minha família na frente. Mata minha família, Senhor. Como Ló fez, leva minhas filhas, mas não mexe nos anjos. Não é qualquer um. A gente faria isso? E aí a Betseba, que a gente sabe que ele vai lá, se arrepende, na hora ele se arrepende, na hora. E finalmente nós vamos voltar para o luto do filho, que para mim é o ápice desse coração de Davi. Quando Davi é punido pela morte do filho, eu fico pensando, Deus se alegraria com a morte dessa criança? Sabe o que eu vejo aqui? Um Deus tão misericordioso, que se ele tiver que resgatar o nosso coração, ele faz nem que seja pelo meio da dor. Quando Davi se deita com Betseba, ele deita com um objeto de desejo. Ele vê uma linda mulher, a Bíblia diz que ele simplesmente manda chamar. Eu duvido que ele perguntou, querida, vamos fazer aqui um momento de conquista? Não. Ele chama e se deita com ela. Ele trata essa moça como um objeto. E depois ele devolve. Ela tanto não era nada importante para Davi, que quando ela fala, tô grávida, ele manda chamar Urias de volta. Ele não ia assumir. Não era importante, o coração dele não estava pegado a Betseba. Ela era só o objeto de desejo dele. Quando Davi manda matar Urias, ele está pouco se lixando para aquela vida. Alguns acham que Urias era um fiel escudeiro, que era um amigo, que era alguém próximo. Se for mesmo, pior ainda, porque era zero preocupação com o amigo. A sensibilidade de Davi tinha sido perdida e Deus sabia disso. Deus olhou para Davi e falou assim, bom, o valor dele pela vida está indo embora. Mas esse é o cara que eu escolhi porque tem um coração temente. Como é que eu resgato? Eu penso que a morte do filho foi uma forma de fazer Davi lembrar o quanto dói, o quanto é pesado, o quanto uma vida importa. E Davi ele é tão audacioso, ele acredita tanto na misericórdia de Deus que o filho está doente e ele luta. Ele luta por esse filho. Ele batalha por esse filho. Ele tenta ainda ganhar a misericórdia de Deus. E quando ele não consegue, está tudo bem. O coração dele já tinha sido resgatado. Deus tinha conseguido chegar onde ele precisava. Tanto que há tanta convicção em Davi de que ele vai reencontrar esse filho, que aí a consciência dele de humanidade já está tão restabelecida que Davi lembra que Betseba não é um objeto. E ele vai lá e consola sua esposa. Se deita com ela, mas agora não porque ela é um objeto de desejo. Agora é porque ela sente a mesma dor que ele. Ele vai por consolo, ele não vai por desejo sexual simples e puro.